Olá pessoal, boa noite. Deixa eu só entrar mais um pouquinho de gente, que aí eu vou chamar o Túlio pra gente conversar. Nosso tema hoje é sobre futebol. Então peço que vá chamando as pessoas aí que você conhece pra gente trocar essa ideia aí. Os meninos da liga aí que puder avisar o povo pra gente, né, começar a nossa live aí. Por favor, agradeço. Deixa só entrar mais um pouquinho de gente, que aí eu já dou um aviso geral e aí chamo o Túlio pra gente conversar. Avisa aí ao povo para eu poder chamar ele. Por enquanto só tem a galera da liga aqui. A gente vai conversar, né, o tema futebol. E fazer o... Vou te chamar agora, Turão. Vou te chamar agora mesmo. Então vamos começando, e aí o povo vai entrando. Então boa noite, pessoal, para quem nos escuta. Acabou que demorou um pouquinho para a gente entrar na live, porque eu tive umas questões aí relacionadas à instituição que eu ensino para poder resolver. E aí isso gerou um pouquinho de atraso, mas aí a gente vai dar início agora. Então eu vou chamar aqui o amigo Túlio Schinnasi, fisioterapeuta do Náutico de futebol, né, futebol feminino, e ele vai estar aqui participando com a gente, para a gente trocar um bate-bola sobre futebol. Então deixa eu chamar ele aí. Começar a conversar. Deixa eu ver se ele aparece. Fala, Edu. E aí, Tulião, Apareci? beleza, cara? Agora sim. Essa imagem tá boa aí, cara. Tá sim, eu consigo Só ver. Consigo porque ver sim. a última live que eu fiz eu fiquei meio pra baixo. Não, aqui tá perfeito pra mim. Não sei se o Aí, pessoal, pronto, então ótimo. que vocês conseguem ver aí se tá boa a imagem do Túlio, fala aí pra nós, acena aí, por favor. Túlio, Acho desculpa, amigo, que agora vai. Agora vamos, né? Desculpa de verdade pelo horário, que eu tive uns contratempos aí na instituição, questão de uma reunião que se prolongou além do tempo, mas agora tudo certo para a gente conversar. Então eu estava antes um pouquinho falando sobre, né, que a gente ia bater o papo sobre futebol e queria convidar o amigo Túlio, né, fisioterapeuta do futebol feminino, né, do Náutico, e aí pedir para tu se apresentar agora um pouquinho, falar da tua experiência profissional no futebol, ou na verdade teu caminho na fisioterapia até chegar, né, no futebol do Náutico. Fala um pouquinho da tua história aí para nós. Então, Edu, como você já me apresentou, me chamo Túlio Schinnasi, tenho 27 anos e sou formado há quase 4 anos aí em fisioterapia. E antes de escolher a fisioterapia, eu sempre fui atleta de futebol e queria trabalhar com esporte. Não sabia o que era, mas queria prestar vestibular para alguma profissão que eu queria trabalhar com esporte. Uhum. E lógico, muitas vezes vem a primeira opção na cabeça da gente querer trabalhar com educação física, né? E daí, eu, antes de prestar vestibular, conheci um pouco da fisioterapia bem longe. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu vou querer trabalhar, eu quero ser fisioterapeuta, quero trabalhar com esporte. Eu não sei nem como é que faz isso, não sei nem o que fisioterapia faz, mas eu quero trabalhar com esporte. E aí minha caminhada começou em 2013, quando eu fui convidado pelo meu amigo Paulinho Batista para estagiar lá no Náutico, na base. Sim, Paulinha, né? E aí Conheço. foi uma experiência fantástica com ele lá. E aí eu passei um ano lá e saí do Náutico depois de um ano e fui direto lá pro esporte no basquete com o Bruno Gilberto, ficar com o masculino. Sim. E aí a gente sempre pensa que fisioterapia esportiva é só futebol, 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 então fui para um esporte que eu não conhecia quase nada, que era o basquete. Basquete, Me né? encantei, me encantei pelo basquete e aí passei o resto da faculdade e aí fui contratado por lá e passei mais um ano, e aí o projeto de lá acabou, infelizmente. Passei um tempo trabalhando com futebol 7 do Náutico, e aí foi quando veio o convite para estar assumindo em 2018 o departamento médico do futebol feminino do Náutico, e é onde me encontro até hoje.
e é onde sou muito feliz e grato por tudo que vem me proporcionando aí essa experiência fantástica que é trabalhar com as meninas. Perfeito, meu amigo. A gente sabe que futebol, né, por ser o esporte mais popular, digamos assim, acaba gerando para o leigo essa visão de que só é futebol, fisioterapia esportiva. É muito maior do que isso, né? Tem muitos esportes, até coisa nova surgindo, né? CrossFit recentemente veio um crescimento, corrida de rua, tem diversos outros. Mas Cara, a trazendo. partir do momento que você faz uma atividade física, né, você já Exato. é um atleta, então Existe o praticante, né, da atividade e existe o atleta de alto nível, né? A gente tem que sempre deixar claro isso, né? Fisioterapia esportiva não é só o atleta profissional, tem o atleta amador também, né? é E exato. aí, e aí, E Tilhão? o futebol, ele de fato tem esse glamour, mas Sim, não. Mas o legal mesmo é você trabalhar com atleta, eu acho muito fantástico isso. sim, A forma da dedicação que você tem é um tratamento especial, não que seja melhor que os outros, mas tem uma diferença porque você vai estar trabalhando ele muito mais pelo seu âmbito esportivo, seu gesto esportivo. É muito legal perfeito. isso. E a gente, quando fala de glamour, fala muito do masculino, né? E aí nem sempre o feminino talvez tenha tanto esse glamour. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, contextualizar para quem está acompanhando a gente, a questão assim, tanto se existe essa diferença do masculino para o feminino em relação a lesões, ao glamour e tudo mais, como que se procede isso? E quais são as principais lesões que você acaba buscando e tratando aí no futebol do Náutico? Cara, de fato, tem uma diferença assim gritante no futebol, não só brasileiro, mas no mundial, sobre a diferença entre o futebol masculino e o feminino. Eu não falo de técnica, mas eu falo de investimentos. Hoje aqui no Brasil já faz, desde o ano passado mais ou menos, que já a CBF está obrigando a que os clubes tenham uma equipe feminina e até acaba sendo duro nas suas multas para aqueles que não começarem a assumir esse projeto de ter uma equipe feminina, certo? E com isso a gente está começando a ter mais visibilidade agora, entendeu? Hoje, com o Náutico, a gente participa da Série A2, que seria o equivalente à Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, certo? Sim, Porém, ainda é muito aquém a questão de público, a questão de visibilidade, a questão de estrutura, de tudo. É muito aquém. Muitos times do Sudeste estão bem à frente daqui do Nordeste, com os investimentos altíssimos, com a infraestrutura também absurda. Aqui ainda está engatinhando, infelizmente está sim, engatinhando, a gente está vendo muita gente com muita vontade, mas com poucas ferramentas, entendeu? entendo. E acontece muito disso. Em relação às lesões, é engraçado que a mulher, especificamente, a gente tem que ter um cuidado especial com ela. Que é o seguinte, é Sim, aquela da tríade do atleta da mulher. da mulher Então, atleta, as né? mulheres vão ter alguns descompassos hormonais, vão ter algumas probabilidades maiores de lesões, como de joelho, tornozelo, que são maiores até que a dos homens. Então, tem que ter esse cuidado especial, principalmente na parte da prevenção, a nível que eu percebo muito que é tornozelo e joelho. Principalmente naquela péssima lesão que a gente sabe que afasta o atleta, que é de LCA. Sim, sim. Pegando já um gancho nisso que tu falou aí de lesão, né, e de joelho e tornozelo, lá como é que funciona a questão da estrutura de trabalho que tu tem e também em relação ao trabalho preventivo que talvez tu desempenhe lá em relação às meninas aí do futebol feminino. Como é que funciona o trabalho preventivo? Recentemente, antes de a gente ter essa parada, tinha alguém que estava mais grave, lesionado? Conta um pouquinho do contexto. Tá, nessa questão do trabalho, o que é que a gente faz? Eu tenho uma abertura muito grande com a comissão técnica, então eu, o treinador, os preparadores físicos, a gente sempre está em harmonia e direcionando os trabalhos, então a gente sempre se ajuda muito. Infelizmente, a gente não consegue ter uma carga de treino de segunda a sexta. A gente acaba tendo dias quebrados de treino. Com isso, ainda tem que ter uma atenção especial ainda para as meninas, porque tem dias que elas não treinam, e isso acaba também
facilitando a quebra de rendimento, de condicionamento, até de se lesionar. Então, a gente procura ter um cuidado maior na parte preventiva, fazendo com que elas sempre, antes do treino, façam alguns exercícios que ainda fazem globais, certo? Para prevenção, Certo. diante das maiores índices de lesões que tem, principalmente, como eu falei, em membro inferior, que seria tornozelo e joelho, e aquelas que, de fato, já apresentam algum tipo de recorrência maior, a gente tenta fazer um trabalho à parte para que isso venha a gerar bons frutos para a gente, para que ela não venha se lesionar. Então, de toda forma, tem um trabalho preventivo antes dos treinos, geralmente de 1 a 2 vezes na semana, para depois começar o aquecimento, para assim depois elas irem para o coletivo alguma coisa. Então tem todo esse cuidado, porque uma menina dessa, para a gente, é muito importante na Perfeito. questão até de quantitativo de atletas. É muito difícil você encontrar hoje mulheres que jogam futebol. Já tem essa dificuldade. Então a gente perder por alguma lesão, isso aí para a gente é um prejuízo muito grande. Então o cuidado que a gente tem que ter na prevenção é enorme. Perfeito. Tem outra pergunta aqui que mandaram antes. Se lá você utiliza a estimulação elétrica, corrente russa, para favorecer contração muscular, em que momento a eletroterapia é bem-vinda na abordagem dos atletas? Foi uma pergunta que surgiu. Cara, eu gosto muito de usar eletro, tanto em algum pós-cirúrgico, certo? Ou também em fases de transição para a gente começar a fazer exercícios, na qual de cadeia cinética aberta ou pesada com carga. Então eu tenho esse cuidado de não deixar muito preso ao equipamento, até porque são atletas. Atletas precisam o tempo todo estar em movimento. Mesmo que ela esteja lesionada em algum membro, alguma região do corpo, a gente procura fazer com que ela sempre esteja sendo estimulada, nem que seja no seu condicionamento, para que ela não perca tanto. Então é muito importante para a gente usar a eletro, mas nas questões iniciais, bem iniciais mesmo. Perfeito. Mas, se possível, também nem usar, mas que ela já seja sempre fazendo exercícios para que ela logo esteja apta para voltar a fazer. Quando a gente Todos vai... os exercícios, jogo sem risco. Quando a gente vai para as evidências científicas, é o que aponta mais, né? Quadros agudos, a eletroterapia cai muito bem, né? Exato. Se a gente for falar Exato. assim, E a gente, como está lidando com atleta de alto rendimento, a gente não pode deixar preso, certo? Não pode deixar preso a equipamento. Tem que botar ele para trabalhar bastante. Perfeito. Tem mais perguntas. Para lesões agudas, tem algum recurso que tu utiliza mais para dor, essas coisas assim? Então, varia muito. Tem que conhecer de atleta para atleta. Então, tem atleta que a gente vai procurar ter um cuidado especial no tratamento do manejo da dor, em terapia manual. Outros que a gente já pode, como ela já tem um índice alto assim, de dor, ela não tem essa muito de ficar, não, quero exercício, então já bota para exercício. A gente vai conhecendo de atleta para atleta, certo? Então, nessa questão do manejo da dor, eu tento avaliar para ver qual é aquela que a gente vai ter um cuidado especial para terapia manual ou aquela que a gente já pode passar para exercícios, e assim a gente vai trabalhando. Mas, de fato, tem que avaliar, porque cada atleta é um mundo, cada cabeça funciona de um jeito. É aquela questão da individualidade biológica, né? Cada atleta vai ter uma demanda. Além da gente ter que levar em consideração muitas vezes também crenças que existem, né? Ou vícios que já tem, talvez se o atleta veio de outro clube, veio de outra região. Às vezes quando é daqui mesmo é mais fácil, né? Mas eu digo mais, Edu, tem uma coisa que eu acho muito alarmante. Você já disse que já foi atleta de futebol. Sim. Eu não sei se você passou por isso. Eu sempre joguei em time de várzea. E quando eu cheguei a um clube, que foi o do Ipiranga, lá de Santa Cruz de Capibaribe, mesmo assim, eles não tinham nenhuma estrutura de departamento médico. Era aquilo que a gente sempre aprendia. Você se machucou, gelo e oração para passar. Não tem para onde. E olha lá, então, né? Se você machucou, você vai ter que ficar afastado, ou então você treina com dor. Exato. Mas muitas atletas, mesmo assim, de alto nível,
em um clube grande, elas ainda vêm com essa cultura de se machucar e não saber o que fazer, quem Sim, sim. procurar, mesmo tendo eu como fisioterapeuta dela, exclusivo Perfeito. ali para tratar elas. Mas ainda assim é difícil você criar essa cultura de se prevenir, de se cuidar, de se alimentar bem, de dormir bem, de tudo aquilo que a gente sabe que é bom para um atleta. É difícil Perfeito. isso, colocar essa cultura que você, poxa, eu sempre vivi na qual eu não podia me machucar, se eu tinha que me virar só, eu tinha que me tomar medicamento sozinho e etc. É complicado você colocar isso para, poxa, agora tu tem um cuidado, agora tu tem um preparador físico só para cuidar do teu condicionamento, agora tu tem um nutricionista só para cuidar da tua alimentação, agora tu tem um fisioterapeuta só para cuidar da tua saúde. É difícil colocar isso na cabeça. Com certeza. Quando a gente tem uma equipe de alto nível, né, profissional, ainda tem toda uma educação, né, os atletas têm uma noção maior, mas às vezes quando é amador, quando não tem investimento muito grande, né, complica mais. Tem que ser um trabalho de formiguinha, literalmente, né, aos poucos, e galgando isso e mostrar para o atleta, né, na cabeça dele, que é fundamental esse tipo de coisa, né? Prevenir problemas, né, Isso. prevenir lesões. Tem Ó, uma... e Manda. assim, é um trabalho que eu já estou lá há 3 anos e ainda assim eu tenho muita dificuldade. Sim, Eu achei que eu ia ter mais dificuldade em tratar por ser homem no âmbito de mulheres certo. do que introduzir elas a ter esse conhecimento da fisioterapia. Mas não, elas me acolheram super bem. O grande problema é elas entenderem do cuidado que a gente está lá para isso. E elas acabam que, pela cultura de sempre, Sim, não, sim, não tem muito isso. entendo. Outra pergunta que surgiu aqui, falando sobre LCA, né? Já que LCA é uma lesão bem comum no meio esportivo, no futebol não é diferente, inclusive pelos movimentos de rotação, né, de deslocamentos. O LCA é muito comum em atletas de futebol, né? Perguntaram aqui. E, em geral, qual a melhor abordagem preventiva? Se é que existe alguma abordagem preventiva aí para LCA? Cara, tem sim uma abordagem preventiva para a LCA. A gente avaliar. Eu gosto muito dos 4 fatores de risco do LCA, que é a questão da observar a aterrissagem, se ele cai muito com o pé chapado ou se ele consegue flexionar o joelho, certo? A gente sabe que o paciente que cai muito com o pé chapado, ou ele faz muito, ou ele não flexiona bem os joelhos, ele tem esse problema de ocasionar lesões no LCA. Tem Sim, também a questão do tronco, se ele usa muita estratégia de tronco, se quando ele vai saltar ele joga o tronco muito para um lado ou para o outro, se ele também existe um valgo quando ele está gerando valgo alguma dinâmico, né? potência no salto, né, o valgo dinâmico, enfim. A gente procura ver os fatores de risco para Certo. esse atleta e trabalhar em cima disso, nessas correções gestuais ou até então de fortalecimento. A gente também não pode chegar assim, eu vou acabar com o valgo desse atleta. Mas não, a gente vai fazer estratégias para que ele Sim, consiga, sim. mesmo com o valgo dele, não ter esse problema de se lesionar, certo? E mulheres, se você perceber, elas apresentam o maior valgo do que o homem. O Já homem tem geralmente é uma mais questão vago. fisiológica, né? Então a gente tem que cuidar disso. Então imagina, um atleta dessa que não está acostumada a fazer um trabalho de musculação, um trabalho de correção gestual, ela fatalmente vai poder se machucar. E uma Sim, lesão de sim. LCA a gente sabe. Isso aí ela vai ficar parada de 6 a 9 meses tranquilamente. Verdade. Teve Entendo. outra pergunta no início, não foi? Foi. Mas eu tenho uma para te perguntar dentro desse contexto. Já aproveitando que falou da LCA aí. Como é que funciona aí, no caso de vocês, a questão da pré-temporada? É possível, tu consegue fazer testes funcionais, a parte avaliativa, para fazer todo o mapeamento da equipe? Como é que funciona esse processo aí? Cara, é difícil, porque eu tô sozinho lá. Isso, eu ia Então você perguntar. imagina Aham. você pegar 28, 30 atletas para fazer esse mapeamento. Ainda mais porque na pré-temporada existe muito atleta que sai, que entra, que vem de outro clube e tal. É muito difícil. Como já estou lá há alguns anos, então eu já tenho meio que mapeado aqueles que já estão lá faz tempo. E aí, Uhum. eu de fato, quando eles acabam com a seleção assim, porque todo ano entra muito e sai muito. Quando eles acabam ali com a seleção, falam: pronto, é esses que vão ficar, pronto, agora é esses que eu vou avaliar. E aí eu vou dar preferência, porque eu estou sozinho, então eu tenho que dar preferência àquele que
qual o mais importante? Qual que você acha que você vai utilizar mais? É essa atleta? Então pronto, então eu vou começar por ela e assim vou vendo todas as atletas. Entendo. Infelizmente é um trabalho que exige muito, é na raça mesmo, então por isso que você tem que acabar gerando estratégia para você dar o melhor no seu ambiente. Também não vou ficar Perfeito. usando desculpas aqui para não fazer, eu não vou fazer isso e aquilo porque não está dando, não. Eu vou fazer o meu melhor naquilo que eu tenho, e para não ser desculpa. É totalmente diferente do masculino, que muitas vezes tem 3 fisioterapeutas, tem mais gente, né? Aí o trabalho fica mais dividido, mais fácil, né? De lidar. No caso, você sozinho, tem que matar no peito aí, abarcar o problema sozinho, não é fácil. Tem mais uma pergunta Cara, também. deixa eu falar Deixa, um contexto fica à agora vontade. mais cultural assim da mulher. Sim, fica à Desde que eu vontade. entrei lá no Náutico, na equipe feminina, eu comecei meio que mais a vestir a camisa assim das mulheres, assim, em prol das mulheres. Porque Sim, eu sim. vejo a dificuldade que é, cara. O preconceito que é com a menina que joga futebol, o preconceito que se dá para um mundo, um esporte machista, dominado pelo homem, e você tá lá no meio ali das meninas guerreando e falando, pô, isso tá errado, cara, isso tá errado, tem que É, valorizar mais Túlio, os seres humanos. só pra não te cortar, mas entrou aqui, eu acho que o Físio é do São Paulo, se eu não me engano. Físio Foi? Smith, ele é o fisioterapeuta do São Paulo. Um abraço, cara, do Olha, futebol. um abraço, um Então, abraço. sendo prestigiado aí. É. Mas Continua é lá. isso, então, você quando veste a camisa assim do futebol feminino, você aprende muito com elas. As dificuldades que passam, os transtornos ali que estão da falta de valorização. Então, de fato, eu aprendi e aprendo muito com elas. Perfeito. Eu acho que tem mais uma ainda pergunta aqui, das que tinham pré-selecionado. Existem lesões de membro superior no futebol, sem ser o goleiro, exceto o goleiro, que também sejam comuns? Então, por exemplo, existe alguma lesão de mão, de ombro? E quais são Tem, as lesões mais comuns do membro inferior? certo. Essa do membro inferior, acho que a gente já falou que é a questão do tornozelo e joelho, né, no futebol feminino, muito comum. Na verdade, até nos dois, né, no masculino e no feminino. Mas se você for ver até em índice, em questão de joelho, o feminino é maior na literatura. Mas a questão de nível de membro superior, eu gosto de falar que eu sou até um exemplo vivo disso. Eu tive 3 luxações no ombro. 2 delas foi jogando futebol. E jogando na linha, ou seja, não era goleiro. Sim. E eu sou um péssimo exemplo disso, mas enfim. Tem sim, mas ainda é muito raro. Mas geralmente é por trauma. Então, Perfeito. acho que nesses 3 anos, a lesão que eu tive assim de membro superior, e uma menina foi até na Jéssica, lateral direita, junto, ela caiu por cima do braço e luxou ele, teve que até passar por um processo cirúrgico, enfim. Chamou bem atenção, porque é bem diferente uma lesão superior do que aquela comum que a gente trata, que são os membros Sim, sim, inferiores. membros inferiores. Perfeito. O amigo Estácio Matheus, mandou para nós. Como tu abordas a questão da cinesiofobia nas atletas femininas? Cara, essa pergunta é legal porque eu posso trazer até uma coisa diferente que eu uso. Que eu estava até fazendo uma live umas horas atrás, falei sobre isso. A questão da cinesiofobia, eu trabalho da seguinte forma. Além da gente estar gerando progressões gradativas no gesto, certo? Certo? No gesto que ela apresenta essa cinesiofobia, a gente vai aumentando a sua dificuldade passo a passo, de acordo com o que ela mostra para a gente. Mas eu uso também a estratégia da hipnose. Como eu tenho hipnose clínica, eu utilizo muito essa ferramenta para trabalhar isso nas atletas, para ressignificar aquela cinesiofobia dela e assim a gente conseguir ter resultados melhores. Cara, isso vem me ajudando muito, 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 muito com as atletas e venho tendo excelentes resultados. Porque geralmente, de fato, ninguém usa muito a hipnose clínica, né? Nós fisioterapeutas não vemos isso muito, mas eu observei isso e vem dando muito certo.
E é aquela grande questão, né? A cabeça comanda o corpo, né? Se a cabeça não tá legal, né? Exato. Então, Interfere imagina você totalmente. conseguir trabalhar isso no atleta em si, que quando tem uma lesão, fica com aquele medo de acontecer de novo, enfim, mexe muito com o emocional, e aí você trabalha isso, gerando um novo significado para aquilo, e você consegue ter um resultado muito mais rápido e muito melhor. Perfeito, Túlio. Inclusive, essa questão psicológica interfere muito em campeonatos, né? Tá em momentos decisivos. E não é assim, não que o fisioterapeuta seja psicólogo, longe de ser isso, mas a gente acaba acompanhando muito todo o processo do atleta, né? Desde o início, como a gente tem muita essa proximidade, eles confiam também na gente, né? Porque está no convívio no dia a dia, É. então trabalhar essas questões são fundamentais. Né? E que fique claro que eu não estou tirando trabalho de psicólogo nenhum. Eu faço aquilo que até onde a fisioterapia pode oferecer, certo? Sim, Depois perfeito. daquilo ali, aí eu tenho que passar para um psicólogo. Mas eu vou até onde é o meu limite, tá? E outra coisa que você falou sobre emocional, que eu vi uma coisa que com mulher atrapalha muito ela atleta, menstruação, Entendo. período menstrual. Então, esse período eu já vi de tudo. Eu já vi desde a mulher entrar no jogo, pegando fogo ali, de dar o melhor dela, como já vi mulheres deixar de jogar porque a cólica não deixava. Não permite. Então, Uhum. imagina você, uma vez no mês, ter a possibilidade de ser impedida de atuar diante de algo fisiológico seu que pode estar lhe atrapalhando. Alguém está comentando aí Então, embaixo. Ó. Túlio é fera, já me ajudou a recuperar 100% do campeonato profissional, onde quase conseguimos o acesso. Daniel Corrêa. Aí, Túlio, tá isso vendo? aí de falar do Cabense. Ah, bom Grande trabalho com Daniel. futebol. Saudade, meu amigo, saudade. É verdade. Deixa eu já emendar aí. Como é que funciona a questão da equipe multidisciplinar lá no Náutico? Vocês têm, tipo, além do físico, preparação física, mais alguém do corpo de saúde? Como é que funciona? Não, infelizmente a gente não tem psicólogo, nutricionista. A gente já chegou a ter alguns nutricionistas, mas não ficaram de fato. A gente acaba tendo um auxílio do masculino, quando a gente de fato vê que não tem para onde, precisa ajudar com a estrutura deles, a gente vai até lá. Mas a gente peca ainda um pouco de uma equipe multidisciplinar. A gente hoje só conta com o treinador, o auxiliar, preparador físico e eu, fisioterapeuta. Então, é uma equipe muito reduzida para aquilo que a gente espera de uma equipe assim de ponta. Mas isso não é só com o Náutico, tá? Entendeu? Então, isso aí vem com Em outras geral, né? equipes também no futebol feminino que ainda estão engatinhando para cada vez melhorar isso aí. É uma pena. A gente espera que isso, quanto antes, né, evolua, né, mude esse cenário para o bem de todo mundo, né? Exato, e cada vez seja mais valorizado o futebol feminino, cara. Com certeza, velho. E eu acredito muito, muito mesmo. E ainda digo que o que essas mulheres já conseguiram em Olimpíada, em Mundial e etc., é muita coisa para a estrutura que se encontra no país. Então, elas são verdadeiras guerreiras em conseguir sempre chegar longe, sempre fazer bonito diante disso. É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. No momento, deixa eu perguntar, não está aqui, mas pode entrar no contexto aí. No momento que estava antes de parar, né, toda a questão de pandemia e tudo, tinha algum atleta do grupo que estava machucada? Se sim, qual era a lesão? E outra coisa também, como é que está esse momento que vocês todos estão vivendo, que no caso deve ter parado o treinamento, parado tudo, mas tu continuas fazendo algum acompanhamento pela internet com as atletas, teleatendimento? Como é que está funcionando esse processo nesse período que está parado? Elas estão treinando em casa, não estão? Certo. Antes da gente terminar, a gente parar pela pandemia, a gente não estava com o DM cheio, a gente estava com atletas com dores pontuais, de desgaste, porque a gente fez uma pré-temporada muito forte, porque a gente teve pouco tempo de preparação e já teve o primeiro jogo do Brasileiro. E aí,
o jogo do Brasileiro ia ser todo final de semana. E aí a gente precisou dar uma acelerada nisso. Sendo que aí teve o primeiro, que felizmente a gente perdeu, e depois parou tudo. Então, a gente está tendo, junto com a preparação física, fazendo trabalhos com ela via internet, né? Pelo teleatendimento, mas atletas assim que falassem, poxa, essa aqui precisa de atendimento mesmo, não. Porém, teve até um caso curioso. Um atleta estava fazendo até um trabalho de corda, e aí ela saltando, ela quebrou o pé. Em casa, Sério, cara? agora na quarentena. Então, eu até brinquei com ela dizendo que, poxa, eu consegui uma lesão na quarentena, né? E aí, tá sendo difícil até para saber dela, porque tá tudo fechado, os hospitais estão todos lotados, enfim. Pode ser caso cirúrgico. Eu tô bem receoso em relação a isso. Era um atleta que a gente precisava bastante. Mas Entendi. vamos ver como é que vai ser. Mas Mas, para você ver, não tinha aham. lesão antes, mas arrumou na quarentena. E, no caso, tu conseguiu passar algum tipo de protocolo para elas preventivo para fazer em casa? Chegou a ter esse tipo de conversa com elas lá? Alguns exercícios Certo. específicos para quem precisava mais? O que, no caso dela específico, o que eu gosto muito de utilizar, o que eu venho utilizando lá no Náutico, é o protocolo Price, Certo. que a nível agudo é muito importante. Então ela começou utilizando o protocolo Price por várias vezes no dia. Eu falei, ó, faça quantas vezes você conseguir fazer. E aí ela já está encaminhando agora para começar a fazer exercícios leves, mas para que retorne o movimento. Mas ainda se encontra um pouco inchada ainda com edema. Então eu estou tendo esse E cuidado para as para outras não. atletas, teve algum tipo de recomendação? As outras atletas eu estou fazendo mais o monitoramento. Eu estou deixando mais a parte da educação física. E aí eu faço só constantes monitoramentos pelo grupo. E quem estiver sentindo algo, fala diretamente comigo. E aí não chegou ainda a ter que fazer um teleatendimento. Que de Entendi. verdade eu ainda estou meio assim de saber como é que faz um teleatendimento em certos casos. Outros a gente sabe que É é mais verdade. fácil. Mas tem É certos verdade. casos que a gente fica. Como é que a gente É vai verdade. trabalhar isso? Perfeito. Mas eu estou sempre monitorando, que é o mais importante. É você estar monitorando os atletas. E é bom que isso aí até aprende a elas um pouquinho de acabar com muita manha de atleta, de Aham, ficar o tempo perfeito. todo com dorzinha. Agora tem que se virar. Tá todo mundo em casa, né? Então tem que se É, virar do jeito que dá. E eu estou aqui só para monitorar. aquelas que se conseguem fazer trabalho preventivo, os exercícios, maravilhoso, né? Mas aquela que talvez está com um quadro mais agudo, que precisa de outros procedimentos, terapia manual, coisa do tipo, fica mais complicado em teleatendimento, né? Como é que faz? Exato, cara. Eu tenho essa dúvida aí de como alguns colegas estão atuando nesse teleatendimento. Não, já teve Eu, de fato, várias clínicas que acabou, assim, retornaram alguns atendimentos por hora marcada, com todo cuidado, né? Teve gente que não aguentou manter o isolamento, né? Tá fazendo atendimentos emergenciais, pontuais, mas é complicado realmente a situação que a gente tá, né? exato. E isso vai acontecer, eu acho que até meio de maio, junho, eu acho que 80% das clínicas devem já voltar a retornar por conta que está Não começando a consegue. apertar de outro jeito, né? Exato, parte financeira não aguenta, né, velho? Tem que se mexer. É, E em relação ao futebol, eu não faço ideia de quando a gente vai voltar, cara. não Não tem tem nenhum nenhuma pronunciamento de posição, campeonato, de federação, nada, cara. não tem nenhum posicionamento da CBF em Não, relação a se gente. a gente, se A a gente gente vê tem o. dois campeonatos esse Entendo. ano, que é o brasileiro e o pernambucano. E também esse ano vai começar o pernambucano sub-20, que isso é muito legal, porque já começa a trazer uma base para Para o o futebol feminino, né? feminino. Perfeito. Então, é outro tipo de público. Porque Sim, se você pensar que no profissional, você já pega meninas de escola. No profissional feminino, a gente já consegue encontrar atletas de 16 anos, 15 anos. A dificuldade de um atleta masculino chegar com 15 anos, 16 anos, num profissional é enorme. E hoje em dia você já vê atletas que pulam etapas do feminino e já vão direto para o profissional, porque não tem um trabalho de base. Então eles exato. não têm trabalho de fundamento. E com isso, a cultura deles é
vem um atleta que a gente chama de um peladeiro pra gente, no profissional. E aí fazer esse peladeiro se adequar ao profissional, aí é um trabalho árduo da gente. Imagino. Tem alguma coisa, Emanuel. Sem causar polêmica, o que Túlio acha da prática baseada em evidência e o quanto devem seguir as evidências, que muitas vezes são limitadas, e o quão é importante a opinião clínica do profissional. A pergunta da Manuela é assim: clínica e ciência, como a gente lidar com isso, como a gente divide essas questões aí? Diz aí, o que é que tu achas em relação ao futebol? Eu recentemente eu fiz até um post sobre isso, que eu sou um cara que gosta de conversar tanto com o cientista, o cara que é o da ciência, como também eu gosto de conversar com aquele cara que o holístico da coisa. Sim. E eu vejo que eu aprendo muito com os dois. Por quê? A ciência, ela pode servir de fato como nosso horizonte. E ela acaba gerando muito atalhos para a gente, certo? Mas existem coisas que a ciência não consegue colocar em desenhos. Né, não tem coisa, não existe coisas que a ciência hoje, sei lá, que dia de abril, que eu estou perdido na quarentena, mas 24 de abril, isso. Hoje tem coisas que a ciência não consegue explicar por nenhum desenho, certo? Então, são nessas falhas da ciência hoje que eu gosto de conversar com os holísticos, entendeu? Com certeza. Sendo que no final das contas, na vida real, eu gosto de falar muito disso, na vida real é tudo diferente. Tudo diferente. Vai entrar muitos contextos aí. Por exemplo, imagina um atleta que, vamos lá, futebol feminino, um atleta que machucou o joelho e eu fiz todos os testes baseados cientificamente e comprovados da sua acurácia que são 100% efetivos. Se você não atingir tal pontuação, esse atleta não pode atuar. Sendo que é uma final. E é uma final de campeonato. E é a última oportunidade dele jogar essa final de campeonato. Eu vou tirar essa atleta por conta disso? Então, isso é um exemplo de muitos que eu posso falar que dentro da vida real é diferente. Outro exemplo que eu posso falar é o seguinte: um atleta chega para mim dizendo que tem dor, sendo que aí eu descubro que o salário dessa pessoa está atrasado. Aí eu vou chegar para ela e falar: você não tem nada. Ela fala: mas eu estou com dor, dor é subjetivo, né? Como é que eu vou falar? Perfeito. E ela não quer jogar porque está sem receber. Então, cara, você vê que, beleza, a ciência ajuda demais a gente, ajuda demais. Mas na clínica, ali na vida real, olhando ali no olho, é diferente. Então, muita coisa ali rola que não consegue ter ainda criado um desenho científico para isso. Porém, que a PBE é muito importante, é essencial. Mas não esquecemos de nos fechar diante do todo. Tentar aliar o máximo das duas, né? Exato, tem que sempre olhar numa visão macro ali, fora da caixinha, porque ali é onde as coisas acontecem. É verdade. Só mandar um abração para Glauco. O Glauco entrou aí na live. Valeu, Glauco. Olha aí o Glauco. E complementando o que tu falou, assim, também a gente tem que ver outros fatores. Por exemplo, o atleta também tem... quando a gente pensa no tripé da evidência, né, prática baseada em evidência, a gente tem a maior evidência disponível, né, no momento, para aquele tipo de situação. Exato. A gente tem a expertise do profissional, mas também tem o que o paciente, né, deseja como terapia. Preferência dele. Preferência dele. A gente tem que respeitar muito isso também. Que às vezes o atleta vem, sei lá, vamos falar, se fosse no contexto do futebol masculino, né, que tem às vezes mais investimentos, e aí ele já vem com rotina de fazer bota pneumática, game ready, ventosa, sei lá, que diversos procedimentos que existem. E aí, se você tira isso dele, ele está acostumado a fazer tal procedimento antes de entrar, num pré-aquecimento, fazer um alongamento, alguma coisa. Até que ponto a gente vai só ciência e não vai respeitar também o que o cara está acostumado a fazer? E talvez ele botar a culpa na comissão, dizendo assim, ó, mas aí aconteceu isso porque a gente não fez aquilo e tal, e começar a comprometer todo um trabalho, né, que você vem construindo desde o início, nesse, por exemplo, os 3 anos que tu está aí no Náutico, né? Quer ver algo que assim chama muita atenção, que a gente bate muito na questão da ciência, mas
na vida real ali do atleta é diferente. O kinesiotape. Verdade. O kinesiotape, ele é massacrado pela comunidade Se for para científica. ciência, né, É não tem jeito. lapada atrás de lapada. E você vê na Copa do Mundo que teve agora de 2018, lá o pessoal da França, por exemplo, usando. O cara foi campeão mundial e usando o kinésio. Cara, então... E é aquela grande coisa, né, Túlio? Mesmo se for dito assim, é efeito placebo, mas, cara, se as crenças do paciente levam e ele acredita que aquilo dá um certo resultado e melhora para ele, ou ele se sente bem com aquilo, quem somos nós que vamos dizer assim, cara, não usa então? A gente tem que ter uma linha muito tênue em relação nisso, né? Todo tratamento que a gente faz, de cerca de 30% a 50%, ele é placebo. Verdade. Todo tratamento. Ou seja, se a gente tocar no paciente, já tem até metade ali. Só, né? Ouvir, conversar. Exato. Então, tem muita coisa ali que é placebo e que faz toda a diferença no tratamento. Então, o que você não pode é você ser charlatão. É verdade. Ser charlatão você não pode. Mas o placebo de fato é tratamento. Se a gente souber usar o lado positivo disso, né? Trazer para o contexto positivo do placebo ou dos procedimentos científicos ou não, acho que é o caminho, né? Exato. Eu queria só estender um pouquinho essa conversa da PBE. Sim, eu acho muito interessante. Depois já tem outra pergunta aí já, mas vai. Eu já fui um cara que meio que fui muito fechado a PBE, no sentido que achava que a ciência sempre queria condenar tudo. Hoje em dia eu já penso de uma forma diferente. Eu acredito que sim, a ciência vem para ajudar a gente, certo? Sendo que você também não pode ser fechado. Você não pode seguir uma questão ali cartesiana de sempre achar que tem que ser X, Y, Z explicado por uma equação. A gente também tem que entender de uma forma macro das coisas, certo? E se eu fosse falar para um aluno que está começando agora, eu falo para ele o seguinte... E tem vários aqui assistindo, né? Estude PBE. Aprenda a interpretar um artigo. Aprenda a pesquisar um artigo. Aprenda tudo de como você pode ter o auxílio da ciência. Porém, aprenda também naquilo que você tiver interesse. Se você tiver interesse de seguir a filosofia da osteopatia, perfeito, cara. Use. Sendo que a osteopatia não vai servir para tudo, como a PBM não vai servir para tudo, como o Mackenzie não vai servir para tudo, como o Pilates não vai servir para tudo. Então, nada é 100%. Então, o conselho que eu podia dar para esses alunos é isso. Desculpa, Edu. Não, tranquilo, cara. Pode estar, não. É que você tenha o conhecimento da PBE, porém, não se feche para tudo. E se você não quiser ter a PBE, mas também você não se feche para o método, a filosofia que você está estudando. Que você sempre seja uma pessoa de mente aberta. Exato. Certo? Pode falar, Edu. Não, é aquela coisa. Deixar de ser tecnicista e, na verdade, ser a essência da palavra fisioterapeuta, né? Juntar técnicas, juntar os parâmetros, tudo que é em prol do paciente, né? O melhor recurso que a gente puder usar, que a gente tem conhecimento e que seja benéfico para ele, independente de crença, de isso ou daquilo. A gente tem que estar sempre atento a isso. Mas se também puder aliar com a boa ciência, também é válido, né? É um casamento perfeito. Com uma boa ciência, com uma boa clínica. Cara, perfeito. Exato. Aí tem mais duas perguntas para nós. A primeira aqui é se tu já usou algum tipo de tratamento com obstrução de fluxo, obstrução sanguínea na fisioterapia. E aí responde essa para depois a gente falar de recovery um pouquinho no futebol. Certo. Então, eu, por não ter um conhecimento muito apurado sobre o assunto, eu não usei. Não uso. Eu assino embaixo. Eu queria conhecer mais para poder, quem sabe, usar agora, e quem sabe ver os resultados. Está tendo mais publicações agora sobre isso recentemente, aparentemente com bons resultados, mas não sei, tu diz aí, bate com a minha, não é muito ainda a nossa prática. Né? Eu vejo muito isso. Eu acho que é aquilo que eu falei. Você também não pode chegar assim, eu não uso, então não presta. Cara, eu respeito quem usa, eu não tenho conhecimento, infelizmente, mas quem sabe um dia, quando eu tiver, eu posso falar novamente aqui para vocês e falar, poxa, comigo deu certo, então comigo não prestou. Mas depende de cada um.
Infelizmente, eu queria estar podendo aqui explicar melhor, mas eu não tenho esse conhecimento. Vamos lá, próximo tema, perguntaram sobre recovery. E dentro do recovery, a gente sabe que é um processo de várias técnicas e recursos, né, para tratar e acelerar essa recuperação do atleta. Aí perguntaram para nós, dentro do recovery, que tipo de técnicas tu consegue utilizar mais lá na tua realidade do futebol? Certo. Utilizo mais a questão da crioterapia. Utilizo também do eletro. Utilizo também a questão das liberações. Sim. Certo? Da terapia manual. Infelizmente, eu não tenho no meu âmbito nem botas pneumáticas, enfim. Mas, a princípio, é a crio, a eletro e a terapia manual para essa questão do recovery. E que funciona do mesmo jeito, né? Se a gente vai para evidência novamente, liberação, por exemplo, está em alta evidência relacionada a isso, é uma das que mais tem resposta. E a gente tem que, na verdade, utilizar o que a gente tem de recurso para o recovery, né? Sem também deixar de esquecer que, por exemplo, o sono é importante, né, para o atleta e faz parte do recovery, boa alimentação faz parte, questão psicológica faz parte, né? Tá tudo no contexto. Isso que eu ia falar, Edu. O simples é o que é eficaz. Se o atleta bota um eletro em todo o corpo, com o melhor equipamento, mas chega em casa e vai beber, e vai para a festa, e não dorme direito, e se alimenta mal, não está fazendo nada. Agora, se ele não tem nenhum luxo desse, mas chega em casa, se alimenta bem, dorme bem, dá um tempo para o descanso, então esse cara está fazendo já um recovery eficiente. O simples é eficaz. É o que resolve, é verdade. E se você vai para a ciência, é exatamente como está lá. Geralmente é simples. Vê o que orientam mais a gente. Exercício físico, que é algo mais simples do que isso, para a gente utilizar com os atletas, algo que inclusive já está dentro do processo dele, né, que ele já faz. É só a gente ser mais específico, na verdade, né, para cada lesão, para cada problema. Exato, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa aí, né? Tem sido, no meu ver, produtivo e levantando várias questões legais. E aí, pessoal, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de, né, sugar aí do Túlio, da experiência dele lá no futebol? Manda aí para nós, a gente já agradece. Cara, por enquanto que o pessoal vai perguntando aí, eu vou falando uma história que eu tive já com futebol. Eu acho que eu posso falar que eu fui o fisioterapeuta, assim, o primeiro fisioterapeuta do futebol feminino que foi expulso numa partida. Entendeu? Eu posso levar esse título cara? aí. Conta isso aí. Eu consegui ser expulso, cara, numa partida entre Náutico e Vitória, ano passado no Pernambucano. E aí o seguinte, a gente veio... Dessa vez eu, de fato, vi o fisioterapeuta tendo um papel de protagonista no jogo. E aí, cara, eu tava no meio do jogo e aí eu fui atender um atleta. E aí eu fui atender um atleta sem que ele tava ganhando. E aí eu fui correndo um pouco mais lento para gastar tempo. E aí cheguei lá e tal, a atleta tava no chão, fui lá fazer aqueles atendimentos emergenciais, mas nada demais, porque ela também tava fazendo aquele migué. E aí, quando ela levantou, veio muitas atletas do outro time em cima da gente. Meio que peitar e tal. E aí eu só fui colocar a minha mão assim por trás da atleta para ninguém mexer nela. Quando eu fui fazer isso, bateu no rosto de um atleta adversário. Maria. Meu amigo, quando eu vi, só me empurraram no chão. E aí pegaram a bola, jogaram na minha cabeça. Quando me empurraram, eu já fiquei no chão. Jogaram a bola em cima de mim. Começaram a ir pra cima de mim. Aí, quando eu vi que o negócio tava sério, eu comecei a correr. Quando eu virei, tava o time todo indo pra cima de mim. E as meninas tentando me defender. Aí a comissão do outro time veio pra cima de mim. Enfim, Nossa Senhora. Foi um rolo. E aí acabou que eu fui expulso e o atleta do outro time foi expulso também. Sendo que aí o resultado foi bom pra gente, a gente acabou perdendo de virada. Mas, poxa, você vê que teve essa situação assim, inusitada assim, pra mim no futebol também feminino, que foi ter sido expulso numa partida. Coisas do boleiro, né, do futebol, sempre tem alguma história, né, pra contar. Não é, cara. E você vê que você, mesmo não estando ali jogando,
quando você trabalha com futebol, cara, você sente aquela É a adrenalina o questão, tempo todo, inclusive, você do faz escudo, né? parte do jogo. Veste o manto É. Que realmente, né? por isso Veste a camisa. que outra coisa, no futebol feminino, quem entra no campo sou eu, Sim, tá? sim. Diferente do masculino, que eu nunca Verdade. entendi. A cultura mesmo, né, de ser o Que, massagista o, e o médico, e o médico, né? que hoje em dia está mudando, graças a Deus. Lá no Náutico, mesmo no profissional, é o fisioterapeuta e o médico que entram. No esporte, eu já vi até Bruno entrando, com Márcio e Isso é Ernesto. bem importante de contextualizar, né? Ainda tem isso em outros esportes no geral, né? Que entra já diretamente ao fisioterapeuta. No futebol, principalmente masculino, ainda tinha essa Exato. questão de médico, massagista, e já está mudando muito, né? Também tem influência do nosso trabalho também, né? O que a gente vem produzindo como fisioterapia esportiva de qualidade também. Por isso que também, no basquete também eu entrava na quadra, Sim, mas é importante também até isso, tá? A questão de primeiros socorros. O mais grave, assim, que eu já tive, na verdade foram dois, foi uma luxação no nariz, que eu consegui ainda reduzir do atleta do basquete, e uma do ombro no futebol. sim. Então, e sim, também teve um lance no futebol feminino na final que a gente teve em 2018 contra o Sport. Um atleta da gente, cara, a goleira subiu e bateu com a cabeça com uma outra atleta, e aí ela teve uma concussão, apagou, e aí veja como são as coisas. Não tinha ambulância no jogo. Vê Não só. tinha ambulância no jogo. Teve que colocar ela num carro particular e a gente foi para a UPA. A gente chegou na UPA, vamos por umas 5 e pouca da tarde e saiu de lá 8 e pouca da noite e não foi atendido. Atendido. Você vê Re- como são as coisas no futebol feminino. Realidade igualzinha ao profissional, né? E se Ao você masculino. botar no Globo Esporte, no site do Globo Esporte sobre isso, assim, final do Pernambucano feminino 2018, você vai ver que fizeram a matéria sobre isso, na qual o cara da federação disse que não, e que não tinha problema, que deu tudo certo, que foi super bem atendida, e cara, E não foi o eu que ainda tentei aconteceu, né? entrar em, ainda tentei entrar em contato com um jornalista na hora, para depois, quando vi a matéria, mas aí não deu Sim, certo, não e deu enfim, certo. Mas se acabou você que essa história pensar, está sendo só se passada a você verdade aqui para pensar, você. entendi. Se você pensar no contexto geral, no próprio futebol masculino, não sei se tu lembra aquele histórico do zagueiro do São Caetano, faz tempo, o Rogério Ceni era goleiro ainda do Serginho, São Paulo, Serginho, que só depois que ele teve aquela situação do óbito lá, foi que começaram a botar ambulância e desfibrilador no campo. Antes disso não tinha também. Ou tinha jogos que não tinha isso, né? Ficou mais sério a partir de uma situação dessa, né? Depois que o atleta tem uma situação desse nível, né? Precisar ir a óbito para poder tomar providências. Imagina no futebol feminino que não tem toda essa estrutura e apoio e tudo mais. cara, foi uma situação assim bem delicada. Eu fiquei muito chateado mesmo com a falta de atenção que a gente teve nesse caso que foi tão, poxa, era uma situação de risco para o atleta, né? Sim, sim. E aí você fazer um jogo, e para quem não entende, todo jogo de futebol, ele tem que ter uma ambulância em campo, senão não tem jogo. Então, esse ano, por exemplo, teve um jogo da gente que precisou levar um atleta adversário para o hospital e só reiniciou quando a ambulância voltou, porque só tinha uma. Isso Entendi. passou, sei lá, coisa de 40 minutos, certo? Então você vê, de fato, isso, e eu estou falando a nível de campeonato brasileiro, tá? Eu não estou falando campeonato pernambucano, não, estadual, não, estou falando brasileiro agora. Então você vê o quanto de coisa tem que mudar. É Só verdade. para entender um pouco como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino, eles são divididos em duas séries, A1 e A2. E aí a A2, que é onde a gente participa, hoje todos, na verdade, todos os clubes pernambucanos participam da A2, eles participam da seguinte maneira, fazem por região, ou seja, vai ter um grupo do Norte, outro grupo do Nordeste, outro grupo do Sul, enfim, do Sudeste, já para tentar diminuir o custo das passagens, de hospedagem e tudo. Para você ver. Isso é igual à terceira divisão e Série D do Campeonato Brasileiro, se você for perceber, Uhum. do masculino. E a gente está falando da segunda divisão do feminino.
É uma situação, né, bem complicada, né? Mas a gente tem que ter esperança mesmo assim e fazer um bom trabalho, né? Esse é o nosso papel. Ir lá e dar o melhor, né? Exato. E a gente vai aqui, enquanto isso, abrindo espaço para outras pessoas, Com para certeza. quando chegarem numa situação dessa que eu estou hoje, já encontrar um terreno mais fértil do Sem que dúvida. o É. que eu encontrei já há um tempo atrás. Principalmente é aquela coisa, a gente tem que gostar do que a gente faz, né? E a gente é viciado em esporte, por isso que a gente está fazendo isso, né? Tá Isso. trabalhando com esportivo, a gente gosta muito, né? Acho que todo mundo que trabalha, né, os profissionais. E é aquela coisa, a gente tem que matar no peito. Fisioterapeuta esportivo é o primeiro que acorda para trabalhar. Se você está na viagem, é o último a dormir, e assim a gente vai, né? Fazendo aquilo que a gente mais É. gosta. E é como eu falo, eu acho que o fisioterapeuta esportivo, para quem está de fora, existe muito o glamour. Ah, você é de um clube e tal. Dificilmente você vê Não sabe a assim. história por trás, né? Você não sabe que negócio assim, por exemplo. Nossa, você trabalha em clínica tal, você trabalha em hospital tal, você trabalha em estúdio tal. Você mais vê em clube. Nossa, esse cara trabalha no Náutico, esse cara Sim, trabalha no Santos, esse cara trabalha no esporte, esse cara trabalha na seleção brasileira. Entendeu? Então a gente vê essa questão desse glamour assim, de falar, poxa, esse cara trabalha num clube. Sendo que não sabe o quanto, meu amigo, a gente trabalha. Porque com de verdade, o certeza. cara que trabalha no futebol, no fisioterapia esportiva em si, trabalha pra cacete, certo? Você, como você falou perfeitamente, é o primeiro a acordar e o último a dormir em época de viagem. O seu quarto ele vira o DM, O DM, não é perfeito. verdade? E é A aquela grande. sua cama você não tem, é a maca. Exato. E é aquela grande coisa. Nem sempre tem a remuneração devida, nem sempre, né? Muitos fatores que atrapalham, né? Cara, eu vejo que essa questão da remuneração, ela ainda, em casos muito específicos, está sendo muito boa, Tá melhorando, né? muito boa para alguns, principalmente no sul, sudeste. Você vê aí fisioterapeuta, sei lá, do Corinthians, São Paulo, esse pessoal aí, o pessoal ganhando muito bem, certo? A Mas, gente e tem se o sair do próprio, Brasil, melhor ainda. o próprio Fisa do PSG, né? Maziotti, Bruno Maziotti, né? É. Fazendo Ele trabalho que lá foi, com saiu do Corinthians, foi para a China, para depois ir para o isso. Aí depois o PSG. PSG E passou por esse seleção cara, pô, brasileira, tudo, né? tem agora uma menina também que está lá na China, uma aquela da Sonaf, esqueci o nome dela, que também deve estar bem, sendo bem Mas remunerada. tem muita gente boa nesse meio aí, né? Ó, É. Túlio, só pra E, gente te avisar, tá faltando 1 minuto e 40 e pouco na live. eita, o tempo voou. Velho, passa que nem sente. Deixa eu só dar um aviso antes que acabe a live só. Tá. A gente da Liga, antes de despedir, né? Mas agradece demais, Túlio, por poder ter estado aqui com a gente até então. E a nossa próxima live vai ser com a amiga que até entrou agora aqui, Gisele Falcão. Vai ser sobre basquete o tema. Então a gente vai falar do basquete, Túlio. Próxima live que a gente Ah, vai ter da legal. Liga. Que ela é fisio lá do basquete e vai dar uma força a gente aí e trazer esse tema tão legal também quanto o futebol. O pessoal gostou da live, é ótima live, então acho que deu para trazer muita informação legal. Então diz mais aí, Túlio. Valeu. Eu agradeço demais aí pelo convite, pessoal. Sempre que precisar aí, podem contar comigo. Qualquer dúvida também, pode ir lá no meu Instagram, falar um bocado de besteira que a gente se ajuda. Tá certo? E aí, Valeu, a pessoal. própria Estácio está agradecendo a nós aí, a fisioterapia Estácio, parabéns à Liga. Ó, estamos sendo bem vistos Olha aí, cara. aí. Eu que Aí, agradeço massa, também, massa. né? Show Eu de bola. agradeço em nome dos meninos, né, alunos, agradeço em nome da própria Estácio a oportunidade da gente ter criado essa liga, que tem trazido bastante oportunidade para os meninos. Agradeço a Túlio pela oportunidade de estar aqui, os outros profissionais que já vieram. Nossa amiga aí que vai vir para a próxima, a Gisele Falcão. Aí ele botou, a Túlio é o melhor monitor de quiropraxia. Ela fez o curso, foi isso mesmo. Valeu, Gi. É verdade. Então, Túlio, eu acho que missão cumprida, né, cara? Deu para a gente dar um contexto geral nisso aí, né? Deu para falar muita coisa. Espero que o pessoal também comece a acompanhar mais o futebol E feminino, que aí, tem muita coisa aí é para verdade. dar. Acho que vai encerrar agora. Tá terminando aí. Então, acho que foi, né? Valeu, Tulhão. Até mais.